O milagre que salvou o filho de Tiago, uma história de fé na Igreja Universal. Tiago sempre foi um homem trabalhador. Donos de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele e a esposa Ana criavam os 2 filhos com muito esforço. O mais velho, Pedro, tinha apenas 7 anos e era a alegria da casa, inteligente, brincalhão e, nos dias seguintes, Tiago e Ana se tornaram assíduos na Igreja Universal. Participavam das campanhas de fé, das vigílias de oração, da fogueira santa. Tiago aprendeu que a fé não era só pedir, mas agir, ser dizimista fiel, participar das correntes, declarar a palavra de Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Um mês depois do milagre, Tiago subiu ao altar para dar seu testemunho. Com Pedro ao seu lado, saudável e sorridente, ele contou como Deus havia mudado sua história. Eu pensava que fé era só acreditar, mas na Universal, eu aprendi que fé é lutar. É dar o dízimo mesmo quando falta, é clamar em oração até a vitória chegar, é não desistir nunca. O pastor abençoou a família e declarou: "Este é o Deus que nós servimos. Um Deus de milagres que honra quem o honra." A lição que mudou tudo. Hoje, Pedro tem 10 anos e não tem nenhuma sequela do acidente. A oficina de Tiago prosperou, ele até contratou mais 2 funcionários. Mas o maior milagre não foi só a cura do filho, foi a transformação do coração. Tiago entendeu que Deus não é um tapa-buracos para emergências, mas um pai que quer nos ver vitoriosos em todas as áreas. Antes, eu vivia no se der, dá. Hoje, eu vivo no vai dar, porque Deus disse que sim, costuma dizer Tiago. Ele e Ana são obreiros na igreja agora, ajudando outros que chegam quebrados, como eles chegaram um dia. Se você está lendo isso e acha que seu problema não tem solução, venha para a Universal. Não é religião, é uma família onde Deus age. Mas lembre-se, a fé sem obras é morta. Você tem que fazer a sua parte, orar, jejuar, dizimar, persistir. Porque quando você faz isso, Deus faz o impossível. E assim, a história de Tiago se tornou mais um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades para quem crê. A vida de Tiago e Ana mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde moravam começaram a notar. Antes o casal era conhecido pelas brigas altas, pelas contas atrasadas e pela tristeza que parecia pesada como uma nuvem escura sobre eles. Mas depois do milagre, tudo mudou. O sorriso deles era tão constante que até o padeiro da esquina, que os via passar todas as manhãs, um dia parou e perguntou: "O que aconteceu com vocês dois? Parece que trocaram de vida." Ana, sem vergonha, respondeu com os olhos brilhando: "Trocaram não, Senhor. Jesus nos deu uma vida nova. E se o Senhor quiser, pode ter também." O padeiro, um homem cético que já tinha ouvido falar da Universal mas nunca tinha entrado, acabou aceitando o convite para uma reunião. E não foi só ele. A mãe de Tiago, que sempre achou que essas coisas de igreja eram para pessoas fracas, também foi tocada quando viu o filho, que antes mal conseguia pagar o aluguel, comprando um carro 0 quilômetro à vista. "Filho, o que você está fazendo com a sua vida?" ela perguntou desconfiada. Tiago só sorriu e disse: "Estou vivendo o que Deus prometeu, mãe. E a senhora também pode." E foi assim que pouco a pouco a família inteira começou a frequentar a igreja. A mãe de Tiago, que tinha problemas sérios de coluna e já tinha sido avisada pelos médicos que precisaria de uma cirurgia arriscada, foi à Universal com dor, mas voltou para casa sem ela. No primeiro culto que participou, o pastor orou por ela, e ela sentiu algo quente percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada vértebra. No dia seguinte, acordou sem dor pela primeira vez em anos. Os exames posteriores deixaram os médicos boquiabertos. A hérnia que antes aparecia nas imagens tinha sumido. "Eu não acredito em milagre", o médico disse, coçando a cabeça. "Mas não tenho como explicar isso." Tiago só riu e respondeu: "Doutor, a gente não precisa explicar. Só precisa crer." Enquanto isso, Ana, que sempre teve um coração para ajudar, começou a trabalhar no departamento de assistência social da igreja. Ela via pessoas chegando com fome, com dívidas, com doenças, com vícios e sabia exatamente o que dizer. Deus pode mudar sua história, assim como mudou a minha. E ela não falava só, agia. Levava cestas básicas para famílias necessitadas, visitava hospitais para orar pelos doentes, e até ajudou uma jovem que chegará à igreja depois de uma tentativa de suicídio. Essa jovem, chamada Larissa, tinha apenas 19 anos e já havia perdido a esperança. O namorado a tinha abandonado grávida, a família a rejeitou, e ela achou que a única saída era acabar com tudo. Mas na noite em que tomou uma caixa de remédios, algo a fez ligar para o número da Universal que viu em um outdoor. Uma obreira atendeu, orou com ela pelo telefone e a convenceu a ir até a igreja.
Larissa chegou tonta, com as pupilas dilatadas pelos remédios, mas foi recebida com abraços e lágrimas. O pastor orou por ela ali mesmo, no chão do templo, e ela começou a vomitar tudo o que tinha ingerido. Os paramédicos que foram chamados não acreditavam no que viam. Isso não é normal. Ela deveria estar em coma. Mas Larissa não só sobreviveu como, 9 meses depois, deu à luz um menino saudável. Hoje ela é uma das obreiras mais dedicadas da igreja e toda vez que segura seu filho nos braços, chora de gratidão. Deus não só me salvou da morte, como me deu uma razão para viver. Tiago, ao ver tudo isso, entendia cada vez mais que o milagre não era só para ele. Era uma corrente. Uma pessoa tocada por Deus toca outra, que toca outra, e assim o poder de Deus se espalha como fogo. Ele e Ana passaram a participar das campanhas de evangelização, saindo pelas ruas para levar a palavra de fé. Muitas vezes eram recebidos com portas fechadas na cara, com xingamentos, com pessoas dizendo que Deus não existe. Mas eles não desanimavam. Se uma pessoa não aceita hoje, amanhã a gente volta, Tiago dizia. Porque a gente já foi essa pessoa. A gente sabe como é viver sem esperança. E foi numa dessas saídas que eles conheceram o senhor Antônio, um aposentado que vivia amargurado depois que a filha única foi assassinada em um assalto. Ele tinha se fechado para o mundo, trancado dentro de um apartamento cheio de memórias e cheiro de mofo. Quando Tiago e Ana bateram à sua porta, ele quase não abriu. Mas algo no olhar deles, uma paz que ele não via há anos, fez com que deixasse os dois entrarem. Antônio não queria ouvir sobre Deus. Se Deus existisse, minha filha estaria viva, ele cuspiu, com os olhos cheios de lágrimas contidas. Ana então segurou sua mão e disse: Seu Antônio, a dor da senhora é real. Mas Deus não tirou sua filha. O diabo tirou. E Deus pode transformar essa dor em algo que vai salvar outras vidas. E foi o que aconteceu. Antônio começou a frequentar a Universal arrastado, mais por solidão do que por fé. Mas aos poucos, ele foi sentindo um alívio no coração. Não era que a saudade da filha tivesse sumido, mas agora ele conseguia respirar sem sentir que ia se afogar. Um dia, durante um culto, ele teve um sonho enquanto o pastor orava. Sonhou que sua filha estava sorrindo, vestida de branco, e dizia: Pai, não fique triste. Eu estou bem. E você vai me ver novamente. Quando acordou, Antônio chorou como nunca. Não eram lágrimas de dor, mas de paz. Ele começou a ajudar na igreja, visitando outros pais que tinham perdido filhos, levando a eles a mesma esperança que havia recebido. Hoje, ele diz: Eu não entendo como Deus faz as coisas, mas sei que Ele faz. E isso basta. A história de Tiago, Ana, Larissa e Antônio é só mais uma entre milhares na Igreja Universal. Não são casos isolados, não são coincidências. São provas de que quando alguém se entrega de verdade, quando busca a Deus com fé e obra, Ele age. Não da maneira que a gente espera, não no tempo que a gente quer, mas sempre do jeito certo. E assim, a cada dia, mais vidas são transformadas. Porque na Universal não se fala de Deus só nos púlpitos. Fala-se dele nas ruas, nos hospitais, nas casas, nos olhares de quem foi curado, libertado, restaurado. Fala-se dele na vida de quem já foi um desespero e hoje é um testemunho. Se você está lendo isso e pensa que sua situação é sem saída, lembre-se, Tiago já esteve no fundo do poço. Ana já chorou até não ter mais lágrimas. Larissa já olhou para a morte de perto. Antônio já amaldiçoou a vida. Mas hoje, todos eles têm uma coisa em comum, uma fé inabalável de que com Deus não há impossíveis. E se Ele fez por eles, pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. Era uma tarde de sábado quando Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela não queria estar ali. Na verdade, tinha passado os últimos 3 meses trancada em casa, com as cortinas fechadas, evitando até a luz do sol. A depressão a havia engolido depois que perdeu o emprego, o marido a deixou e, como se não bastasse, recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que os médicos disseram não ter cura. Você vai ter que aprender a conviver com a dor, foi a frase que ouviu do especialista. Mas como conviver com algo que a impedia até de segurar um copo de água sem tremer? Ela só entrou na igreja porque a vizinha, Dona Cida, uma senhora de quase 70 anos que vendia bolos para sobreviver, não desistiu. Todos os dias, sem falhar, ela batia na porta de Marisa com um pedaço de bolo de fubá e um convite. Vem comigo, minha filha. Só hoje. Se não gostar, eu nunca mais falo nisso. Até que naquele sábado Marisa cedeu. Não por fé, mas por cansaço. Cansaço de lutar sozinha. O que ela não esperava era sentir algo diferente logo ao cruzar a porta. Não eram palavras bonitas ou música alta. Era uma paz que ela não sentia há anos. Como se, daquele lugar, o desespero não pudesse entrar.
Ela se sentou no último banco, de cabeça baixa, mas não conseguiu segurar as lágrimas quando o pastor começou a falar sobre um Deus que não desiste das pessoas, mesmo quando elas desistem dele. Tem alguém aqui hoje que acha que já tentou de tudo e não tem mais jeito, disse o pastor, olhando direto para ela, ou pelo menos foi o que Marisa sentiu. Mas Deus não olha para o que você já tentou. Ele olha para o que ele pode fazer. Marisa não sabia explicar, mas algo dentro dela se mexeu. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levanta a mão, ela hesitou. Suas mãos doíam só de pensar em movê-las. Mas com o esforço que parecia vir de fora dela, levantou o braço trêmulo. Naquele momento, uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Não eram palavras decoradas, eram palavras de guerra. Senhor, o inimigo quis destruir essa filha tua, mas o Senhor é maior. Restaura, Jesus. Quebra essa doença pela raiz. Marisa sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não foi instantâneo, não como nos filmes, mas aos poucos, a dor que a acompanhava há meses começou a diminuir. Primeiro, os dedos pararam de formigar. Depois, ela conseguiu fechar a mão sem sentir pontadas. E quando abriu os olhos, estava chorando de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Era esperança. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Cada vez que entrava na igreja, sentia a doença perder mais força. Os médicos que antes não davam esperança começaram a ficar confusos com os exames. Isso não faz sentido, disse um deles, coçando a cabeça enquanto olhava os resultados. Sua inflamação baixou como se você tivesse tomado um remédio forte, mas você não tomou nada. Marisa sorriu. Ela sabia o que tinha acontecido. Não era remédio. Era fé. Era a mão de Deus tocando onde a medicina não podia chegar. Hoje Marisa não só está curada como ajuda outras pessoas que chegam à igreja com o mesmo desespero que ela já teve. Ela aprendeu que às vezes o milagre não vem como a gente imagina, não é sempre um raio de luz ou uma voz do céu. Às vezes ele vem através de uma vizinha teimosa que não desiste de você, de um pastor que fala exatamente o que sua alma precisa ouvir, de uma oração que parece simples, mas carrega o poder de Deus. Porque na Universal os milagres não são lendas. São histórias como a de Marisa. Histórias de pessoas comuns que, quando deram a Deus a chance de agir, viram o impossível se tornar real. E se Deus fez por ela que estava no fundo do poço, sem forças nem para acreditar, imagine o que Ele pode fazer por você. O primeiro passo é só entrar. O resto, Ele faz. No mesmo bairro onde Marisa encontrou sua cura, morava um homem chamado Carlos. Ele era conhecido por todos como um homem de poucas palavras, sempre com o olhar baixo e as mãos ocupadas, seja consertando algo, seja carregando caixas no mercado onde trabalhava. Mas por trás daquele silêncio, havia uma dor que poucos conheciam. Carlos tinha um filho, o Pedro, de apenas 7 anos. Desde pequeno, o menino sofria com crises de epilepsia tão fortes que os médicos já tinham desistido de encontrar uma solução. É uma condição crônica, Sr. Carlos. Vamos controlar com remédios, mas prepare-se para conviver com isso pelo resto da vida, disseram-lhe friamente, no último hospital público onde buscaram ajuda. As crises vinham sem aviso. Pedro caía no chão, os olhos revirados, o corpo sacudindo como se uma força invisível o dominasse. Carlos e a esposa, Dona Maria, viviam apavorados. Não podiam sair de casa sem medo de que, a qualquer momento, o filho tivesse uma crise na rua, na escola, em qualquer lugar. Uma noite, depois de mais uma crise que deixou Pedro inconsciente por quase meia hora, Dona Maria não aguentou. Chorando, ela pegou a Bíblia que ganhara de uma missionária anos atrás e abriu ao acaso. Seus olhos caíram em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Ela leu em voz alta, mais para si mesma do que para o marido, que estava sentado na cadeira da sala, a cabeça entre as mãos. Carlos não respondeu. Ele já tinha ouvido muitas promessas de médicos, de benzedeiras, de parentes que diziam vai passar. Nada adiantara. Mas Dona Maria não desistiu. No dia seguinte, enquanto Carlos estava no trabalho, ela levou Pedro até a Universal. Não era a primeira vez que entrava numa igreja, mas era a primeira vez que sentia algo diferente no ar. Assim que cruzou a porta, uma obreira se aproximou com um sorriso tão sincero que Dona Maria quase chorou na hora. O que a senhora precisa, minha irmã? Perguntou a mulher, colocando a mão no ombro dela. E Dona Maria, pela primeira vez em meses, sentiu que alguém realmente queria ouvir. Ela contou tudo, as crises, o desespero, a sensação de que estavam sozinhos contra um inimigo invisível. A obreira ouviu, acenou com a cabeça e disse, Deus não abandonou vocês. Essa batalha já está ganha, só falta a senhora pegar a vitória. Depois, levou Dona Maria e Pedro até a frente do altar,
onde o pastor estava orando por outras pessoas. Quando chegou a vez deles, o pastor olhou para Pedro, colocou a mão na cabeça do menino e falou com uma autoridade que Dona Maria nunca tinha visto antes: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar, e esta criança será livre. Pedro não caiu no chão. Não houve fogos de artifício. Mas algo mudou. Dona Maria sentiu uma paz tão grande que por um instante esqueceu até do medo. Quando voltou para casa naquela noite, Carlos notou a diferença no rosto da esposa. O que aconteceu? Perguntou, desconfiado. Ela só respondeu: amanhã você vai ver. E ele viu. Passaram-se 3 dias. 3 dias sem uma única crise. Carlos não queria acreditar, esperava a qualquer momento ouvir o barulho da queda, o grito de Dona Maria chamando por socorro. Mas nada aconteceu. Na 4ª noite, Pedro dormiu a noite toda, pela primeira vez em anos, sem se debater na cama. Carlos acordou várias vezes só para checar se o filho ainda respirava. Quando a manhã chegou e Pedro acordou sorrindo, pedindo café com pão, Carlos não aguentou. Ele se ajoelhou no chão da cozinha e chorou como nunca tinha chorado antes. No domingo seguinte, a família inteira estava na Universal. Carlos, que nunca tinha pisado numa igreja, agora estava lá de cabeça baixa, enquanto o pastor falava sobre fé. Quando chegou o momento da oração, ele levantou a mão tremendo e pediu: Senhor, se o Senhor curou meu filho, eu quero servir ao Senhor pelo resto da minha vida. E foi ali, entre lágrimas e gratidão, que Carlos entregou sua vida a Deus. Hoje Pedro tem 12 anos e nunca mais teve uma crise. Ele adora ir à igreja, ajuda no grupo de crianças e sonha em ser pastor quando crescer. Carlos e Dona Maria são obreiros ativos, sempre prontos a estender a mão para quem chega quebrado, como eles já chegaram. A gente pensava que era o fim, conta Carlos com os olhos brilhando. Mas Deus mostrou que onde os homens dizem não tem jeito, ele diz eu tenho ponto. E assim, mais uma história de milagre se soma às muitas que acontecem todos os dias na Universal. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se ele mudou a vida de Marisa, se ele libertou Pedro, se ele transformou um homem cético como Carlos num servo fiel, imagine o que ele pode fazer por você. O milagre não está longe. Às vezes, ele está apenas a uma oração de distância, a uma decisão, a um passo dentro da igreja. O resto, como sempre, Deus faz. O milagre que completou a história. Aquela noite, enquanto Carlos e Dona Maria arrumavam as cadeiras do culto, uma mulher entrou correndo na igreja, os olhos cheios de lágrimas. Era a filha mais velha do casal, Marisa, que há anos se afastara de Deus após uma decepção amorosa. Mãe, pai, eu não aguento mais, ela chorou, segurando um exame médico nas mãos. O diagnóstico era grave, e os médicos haviam dado poucas esperanças. Carlos abraçou a filha com força, lembrando-se das próprias lutas. Deus já nos tirou do lixo, minha filha. Ele não vai nos abandonar agora. Dona Maria, com a fé que só quem já viu o impossível acontecer possui, pegou suas mãos e orou: Senhor, o Senhor que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho, que transformou a nossa vida, toque em Marisa. Mostre que o seu sim é maior que qualquer não dos homens. Na semana seguinte, novos exames foram feitos. O tumor havia desaparecido. Os médicos, atonitos, chamaram de remissão espontânea. Mas o casal sabia. Era a mão de Deus escrevendo mais um capítulo de sua história. A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não vem como esperamos. Não é um raio do céu, mas uma porta que se abre depois de anos batendo. Não é a cura instantânea, mas a força para enfrentar a batalha. Carlos e Dona Maria aprenderam que Deus não muda apenas circunstâncias, Ele transforma corações. O mesmo Deus que os tirara das drogas e da fome agora usava suas mãos para abençoar outros. O milagre deles não tinha sido só a libertação, mas a missão que nasceu dela. A lição que não se apaga. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se você acha que sua história está escrita, que seus erros são grandes demais ou que a esperança acabou, lembre-se, Carlos já foi um viciado sem futuro, Dona Maria, uma mãe desesperada, Marisa, uma filha rebelada. Mas Deus especializa-se em reescrever finais. O milagre não está no passado que você não pode mudar, nem no futuro que ainda não chegou. Está agora, na decisão de confiar, de dar um passo, de soltar o que preenche suas mãos, para receber o que só Ele pode dar. E se Deus fez isso por eles, o que Ele não faria por você?